Perfeito, Pedro, para ver certinho. Beleza, fechado. Então, pessoal, a ideia hoje é a gente falar sobre o Pacto Global, então é passar por que surge o Pacto Global da ONU, o que de fato é o Pacto Global da ONU, qual que é o contexto de criação do pacto, e depois aprofundar nas oportunidades de engajamento. Então, quando a gente fala do pacto, é sempre importante ressaltar que é uma organização sem fins lucrativos vinculada à ONU, tá? Então, o Pacto Global da ONU, ele é uma iniciativa sem fins lucrativos vinculada à ONU que surge no ano 2000. Então, lá no ano 2000, a gente tem a ONU tendo um trabalho já de muitas décadas pós Segunda Guerra Mundial, muito voltada para os países, para as nações. E por que eu falo isso? Porque, de maneira geral, já desde a década de 50, 60, a gente sabe que as empresas são o motor-chave para que a gente possa mitigar as problemáticas socioambientais que a gente tem na sociedade, tá bom? E por que eu falo isso? Porque as empresas são grande causadora dos problemas que a gente tem. E isso tem que ser constatado. Então, se as empresas são grande causadora dos problemas socioambientais que a gente tem, elas também precisam ser parte da solução. E acontece que a ONU tem essa vocação mais voltada para as nações e para os países. Só que era importante trabalhar com as empresas também. Então, no ano 2000, a gente tem a criação do Pacto Global da ONU. Então, o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU na época, ele cria o Pacto Global da ONU para trazer princípios que são norteadores das Nações Unidas, ou seja, princípios voltados para direitos humanos, relações trabalhistas, questões ambientais e questões de anticorrupção no âmbito governamental para as empresas. Então, existe uma adaptação desses princípios para princípios empresariais. Então, o Pacto Global surge dessa forma, como uma organização que vai trabalhar junto ao setor privado para a implementação de princípios voltados para direitos humanos, relações trabalhistas, anticorrupção e meio ambiente. Então, hoje, o Pacto Global da ONU ele é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo, onde a gente tem hoje mais de 20 mil empresas operando em 164 países, mais de 4 mil organizações sem fins lucrativos em 70 redes locais. E hoje, no Brasil, a gente tem mais de 1.600 participantes, né, na rede brasileira, são mais de 450 grandes empresas, mais de 720 pequenas e médias empresas e mais de 400 organizações não empresariais. E aí hoje o mandato do Pacto Global da ONU ele passou de ser um trabalho voltado somente para os 10 princípios, mas voltado também para os ODS. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda que surge em 2015, capitaneada pela própria ONU. Então, todos os países signatários da ONU concordaram que, preferencialmente até 2030, a gente precisava se comprometer a cumprir com 17 grandes objetivos que olhem todo um guarda-chuva bem transversal ligado à sustentabilidade. Então, a gente está falando de que o mundo precisa olhar para a erradicação da pobreza com a mesma prioridade que olha para a fome, miséria, agricultura sustentável, para a saúde e bem-estar, dentre outras métricas, né? Então, é sempre importante mencionar que isso surge em 2015, com o horizonte de implementação de indicadores até 2030. E essa é uma agenda da ONU. E por ser uma agenda da ONU, acaba sendo uma agenda também do Pacto Global, por ter esse vínculo direto com as Nações Unidas. Tá? Então, o grande mandato que a gente tem hoje enquanto Pacto Global é esse, é contribuir para que nas estratégias empresariais a gente possa implementar esses indicadores ligados à agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um ponto que vale mencionar aqui, pessoal, um parênteses, é que é uma agenda muito ampla. Então, a gente está falando desde a erradicação da pobreza até uma empresa lidar com vida terrestre, né? Então, aqui muito das florestas, por exemplo. Só que uma empresa, ela não vai conseguir olhar para tudo isso de uma maneira prioritária. Então, um parênteses que eu quero fazer é que não existe trabalhar de maneira prioritária com os 17 ODS. Isso não existe. Isso é uma dúvida que as empresas têm normalmente, que é: ah, Pedro, eu tenho que me comprometer aos 17 ODS para fazer parte do Pacto Global? Não, não é necessário.
Inclusive, não é necessário que a empresa se comprometa a nenhum ODS. A nossa ideia é que se a empresa ainda não tem essa maturidade, não esteja nesse caminho ainda, ela possa fazer parte da nossa rede, participar de todas as oportunidades que a gente tem aqui dentro, e aí sim ela está mais capacitada a isso, tá bom? De qualquer forma, se for uma empresa que já tenha os seus ODS prioritários, o meu convite é, dadas as oportunidades de engajamento no Pacto Global, os seus ODS prioritários conversam com essas oportunidades de engajamento? Então, esse é um ponto importante aqui de se observar. Então, essa é a nossa agenda hoje. Então, esse é o framework de trabalho do Pacto Global, né? A agenda dos ODS. Então, essa é a nossa missão, contribuir para que o setor privado possa implementar essas práticas dos ODS, os indicadores, no seu modelo de negócio, nas suas práticas. Essa é a missão do Pacto Global. E aqui dentro a gente trabalha de uma maneira mais aprofundada com alguns ODS em específico que eu vou mencionar adiante, que são ODS para alguns temas específicos e alguns ODS mais transversais para o setor privado. Então, um exemplo de ODS transversal é o ODS 5 de igualdade de gênero. Qualquer empresa, em qualquer setor de atuação, pode trabalhar com igualdade de gênero. E um outro ODS temático que a gente tem aqui dentro é o de água potável e saneamento. Então, aqui não é qualquer empresa que pode trabalhar com água potável e saneamento. Ele é mais destinado às organizações que têm esse tema como importante para o seu modelo de negócio. Tá bom? Aí aqui, pessoal, antes de entrar na jornada do participante, eu vou dar uma olhada no chat também. Perfeito, no Q&A. Tá, perfeito, gente. Eu vou seguindo aqui e a Fernanda vai respondendo também no chat algumas dúvidas. Então, pessoal, dado esse contexto, né, de criação do Pacto Global no ano 2000, ligado aos princípios das Nações Unidas e desde 2015 ter a agenda dos ODS como o principal framework de trabalho aqui dentro, nesse ano a gente desenvolveu uma nova jornada do membro participante, que consiste nesse círculo aqui. Ele tem muita informação, eu vou me ater bastante tempo, tá, para falar sobre esse slide, depois os próximos eu vou passar um pouco mais rápido, até porque esse material vai ficar para vocês. Então, pessoal, basicamente, quando uma empresa entra no Pacto Global, a gente tem um boas-vindas, chamado de onboarding. Então, nesse boas-vindas, a gente explica para as empresas um pouco mais no detalhe quais são as oportunidades de engajamento no Pacto Global. E, além disso, a gente compreende também, na medida do possível, quais são os pontos prioritários de trabalho dessas empresas, para que a gente possa fazer uma espécie de orientação de uma jornada ótima dessa empresa dentro do Pacto Global. Então, exemplo, Pedro, a minha empresa ela quer trabalhar com questões de clima, é importante, ótimo, então a gente tem algumas oportunidades em clima. Pedro, eu não sei ainda o que eu quero trabalhar. A gente vai ter, no ano que vem, a implementação do Programa Mínimo de Relacionamento, que é uma jornada em ODS. Então, aqui tem muita informação que a gente tem à disposição para as empresas, né? Após esse boas-vindas, como eu mencionei, a primeira oportunidade de engajamento que a empresa pode ter, e é opcional, é participar de uma jornada em ODS chamada de Programa Mínimo, onde basicamente a gente facilita um conteúdo do Academy do Pacto Global que a gente tem. Então, a gente tem um Academy, é um e-learning online, com vários cursos de ODS que ficam à disposição para todos os colaboradores. Basicamente, a gente faz uma jornada de 2 meses de duração, facilitando esse conteúdo. Então, a gente tem esse conteúdo pronto, mas a gente facilita ele para as empresas participantes, para que ele esteja um pouco mais acessível e mastigado, né, para essas empresas que estão entrando. E, de novo, é um curso baseado em ODS. Então, aqui é voltado principalmente para aquelas empresas que não conhecem o tema ou que se conhecem e querem aprofundar. Aqui é destinado a elas, tá? E aí aqui tem os cursos disponíveis do Academy. Então, a gente tem, né, por exemplo, como compreender e tomar medidas em relação aos objetivos globais, nos ODS. Como alinhar a estratégia de negócio com os ODS. 3 passos práticos para integrar o ODS em relatórios corporativos. Então, aqui tem uma série de cursos, tanto no tema de ODS, quanto em outros temas, como direitos humanos, clima, água, que ficam à disposição para todos os trabalhadores da empresa, tá? Então, a grande maioria desses cursos
estão com acessibilidade em português. Isso, de novo, fica à disposição para todo mundo que trabalha na empresa. Uma vez que essa empresa que está entrando no Pacto Global já compreende esses temas prioritários de trabalho, a gente convida a empresa a participar das chamadas plataformas de ação, que são os nossos GTs aqui dentro, nos grupos de trabalho. E aí aqui eu vou trazer quais são eles. Então, a gente tem água e oceanos, sustentabilidade no agronegócio, clima, de comunicação e engajamento para comunicar de uma maneira mais assertiva questões de sustentabilidade para os stakeholders da sua organização, de anticorrupção, de direitos humanos e de saúde. Então, aqui tem uma série de grupos nos quais a empresa pode participar. Cada um desses grupos tem uma reunião a cada 3 meses, onde a gente traz palestras e cases que façam sentido para os membros que estão participando desses grupos. A gente traz projetos que estejam em andamento dentro desses grupos. E a gente também tem momento de networking. Então, por exemplo, a minha empresa quer se envolver mais com o clima. Lá dentro a gente tem essas oportunidades de engajamento, né, de palestras, cases, projetos, mas o mais importante é que a empresa que está entrando possa se engajar proativamente para fazer contato com outras empresas que estejam dentro desse grupo, para trocar boas práticas, para tirar dúvida. Então, para a gente isso é super importante, dado que a rede do Pacto ela é muito diversa e heterogênea. Então, a gente tem, por exemplo, em clima, empresas que já têm metas de redução de gases de efeito estufa de longo prazo, já tem isso monitorado e quantificado. Até empresas que ainda estão começando essa jornada. Então, para a gente é super importante que a empresa traga essa sua demanda para o grupo, para que ela possa fazer essas conexões e também trazer essa demanda para a gerência da plataforma. Então, a gente tem aqui no Pacto gerentes especialistas no tema em cada uma das plataformas. Essas pessoas não vão fazer consultoria, não é essa a ideia, porém, caso a empresa traga uma demanda de uma necessidade específica, a gente pode trazer para ela uma recomendação de troca com uma determinada empresa. A gente tem também aqui alguns materiais abertos. Então, por exemplo, na plataforma de anticorrupção, a gente lançou há 2 semanas um guia de combate à corrupção na agroindústria. Isso fica à disposição também para todas as empresas até fora do Pacto Global. Então, dentro do nosso site, a gente tem alguns portais específicos para cada plataforma. E dentro desses portais a gente tem os materiais de cada uma delas também. Então, é interessante que vocês possam acessar. Então, caso vocês façam parte do Pacto, vocês podem se inscrever em até 4 dessas 7 plataformas, tá? E podem indicar até 3 profissionais por plataforma. Então, essas são as plataformas e dentro delas a gente tem os projetos de impacto, né? Como eu mencionei, o Guia de Anticorrupção na Agroindústria. A gente tem um projeto específico para as empresas do setor de transporte rodoviário na plataforma de ação pelo clima, para entender e estudar metas de redução de gases de efeito estufa específicas para esse setor, dentre vários outros projetos, tá? E aí, por fim, pessoal, dentro das plataformas de ação, a gente tem uma oportunidade de engajamento chamada Ambição 2030, né? Qual que é a ideia dessa Ambição 2030? Enquanto Pacto Global, a gente percebeu que tinham muitas empresas que participavam das plataformas, mas que não estavam endereçando metas ambiciosas para suas práticas em sustentabilidade. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que está na plataforma de ação pelo clima. A ideia é que toda empresa que esteja na plataforma, pelo menos a médio e longo prazo, ela possa em algum momento ter metas de redução de gás de efeito estufa, quantificar essas metas, que essas metas estejam baseadas em parâmetros científicos. Então, é isso que a gente espera de uma empresa que participe de projetos e todo o engajamento voltado para clima. Só que a gente percebeu que nem toda empresa no Pacto Global tinha essa pegada de criar essas metas ambiciosas, de realmente ter essa ambição voltada para a sustentabilidade. Então, a gente criou uma oportunidade de engajamento chamada Ambição 2030. Basicamente, a Ambição 2030 é um convite para que as empresas que são parte do Pacto Global, que é exclusivo para empresas aqui da rede do Pacto, possam se engajar publicamente e de maneira ambiciosa
para algumas metas específicas voltadas na agenda de sustentabilidade. Então, a gente tem empresas que podem se comprometer publicamente a garantirem 100% de salário digno para as pessoas que trabalham na empresa. Isso daqui muito voltado para o ODS 8 de trabalho decente e crescimento econômico. A gente quer que as empresas que estejam mais ligadas ao setor hídrico possam se comprometer ao movimento Mais Água, que quer impactar a vida de mais de 100 milhões de pessoas na universalização do saneamento. A gente quer que as empresas se comprometam ao movimento Elas Lideram, para cumprir com a igualdade de gênero em cargos de alta liderança até 2030. A gente quer que as empresas também se comprometam a programas de saúde mental no ambiente de trabalho, a igualdade racial em cargos de liderança, a transparência empresarial e práticas de anticorrupção e também as questões de redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, a ideia desses movimentos no Ambição 2030 é uma oportunidade de engajamento adicional às plataformas de ação, voluntária, então isso não é obrigatório, é exclusivo para as empresas que fazem parte do pacto, e para fazer parte disso, a empresa ela tem que assinar um compromisso adicional ligado ao movimento. Então, de novo, não é obrigatório e ela pode fazer parte de um desses, não de todos, ou de mais de um, do que ela achar mais interessante. E aí o que eu quero trazer é que cada um desses movimentos tem uma jornada gratuita que compreende encontros, palestras, painéis e toda uma interação de networking com as outras empresas comprometidas com as mesmas metas. Então, a grande proposta disso, pessoal, é que a gente possa ter uma massa crítica de empresas comprometidas exatamente com a mesma meta. Claro que o como a empresa vai chegar nessa meta varia de empresa para empresa, mas são as mesmas metas. Então, é uma massa crítica de empresas onde a gente pode ter aqui uma grande movimentação de mercado, por isso que o nome são movimentos do Ambição 2030, para que a gente possa criar um novo senso comum no mercado brasileiro, que é empresas comprometidas publicamente com metas ambiciosas de sustentabilidade. Então, é isso, por exemplo, imaginem se todas as empresas, ou a maioria das empresas, se comprometerem a terem metade dos cargos de alta liderança voltados para mulheres, por exemplo. Então, é isso que a gente quer criar aqui no Pacto Global. Uma massa crítica que cria um movimento que, consequentemente, traga um novo normal para o ambiente de trabalho. E que a gente possa ter isso cada vez mais dentro da gestão das empresas que estão trabalhando com sustentabilidade. Tá, pessoal? Então, essa é a ideia do Ambição 2030. Então, para fazer parte, é só para as empresas do Pacto Global, não é obrigatório, e também é uma adesão, a parte dentro da adesão do Pacto Global, sem custo, né? Então, é uma jornada gratuita para que a gente possa apoiar essas empresas nessa jornada de médio e longo prazo para elas poderem materializar esse tipo de meta. Então, recapitulando, né, pessoal, a gente tem o Boas-Vindas, depois a gente tem essa jornada nos temas mais gerais de ODS, numa jornada que dura 2 meses, e aí a empresa ela pode optar por fazer parte dos nossos grupos temáticos aqui de engajamento, e se ela quiser se aprofundar ainda mais, fazer parte do Ambição 2030. Lembrando que ela pode fazer parte das plataformas e dos movimentos do Ambição 2030 sem passar pela jornada ODS, tá bom? E aí, esse ciclo, ele fecha no Observatório 2030. Então, eu mencionei, né, que a ideia do Pacto Global é que as empresas possam se engajar em metas mais ambiciosas na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas é importante que a gente possa monitorar isso. Então, quando eu pego essas metas, a proposta do Observatório 2030 é monitorar qual que é o avanço dessas metas, né? Então, exemplo, até 2030, a gente quer incluir mais 11 mil cargos de liderança ocupados por mulheres. Então, eu preciso monitorar isso uma vez por ano. Então, as empresas que participam do Ambição 2030, elas vão ter essas metas monitoradas uma vez por ano. Então, através dos seus próprios relatórios, né, de sustentabilidade ou de outros relatórios que elas possam enviar para o Pacto Global, a gente vai fazer esse monitoramento. Até para trazer uma narrativa para o mercado brasileiro, que é qual que é o impacto socioambiental que parte do setor privado está gerando para o Brasil. Então, essa é a ideia, que a rede do Pacto Global possa cada vez mais se comprometer a essas metas, gerar
esse impacto socioambiental positivo e a gente poder ter essa narrativa para o mercado. Tá? Então, essa é a grande proposta. Então, esse ciclo fecha dessa forma. E aí, a única obrigatoriedade que uma empresa tem junto ao Pacto Global é o preenchimento da comunicação de progresso, tá? Que a gente chama de COP, né? Communication on Progress. Basicamente, a comunicação de progresso é um questionário online, é um assessment, então um questionário online que a empresa vai preencher a partir do ano que vem, entre março e junho. A empresa vai acessar esse questionário, vai preencher ele. É um questionário que ele é baseado nos pilares de governança, trabalho, direitos humanos, meio ambiente e anticorrupção, de maneira alinhada aos ODS. Então, basicamente, esse questionário como eu mencionei, ele é um questionário online que, particularmente, eu acho que ele complementa bem uma estratégia de sustentabilidade para uma empresa que já trabalha com o tema e para uma empresa que ainda não trabalha efetivamente com o tema de sustentabilidade. Esse questionário ele pode ser até a própria estratégia de sustentabilidade da empresa. Porque dentro desse questionário a empresa vai olhar algumas perguntas, algumas respostas, e ela vai compreender o que ela já consegue responder, o que ela ainda não consegue responder, e aquilo que ela não responde, ela poder pensar, poxa, eu consigo implementar isso para médio e longo prazo, por exemplo. Então, essa é a ideia da comunicação de progresso. De novo, o preenchimento dela tem que ser até junho. Caso ela não possa fazer até junho, a gente estende, né, o prazo até 31 de dezembro. Tá? Então, essa comunicação de progresso, ela já está online. Então, acessando esse link depois na apresentação, quando a gente enviar para vocês por e-mail, vocês podem acessar já um PDF que já tem as perguntas, mas a versão online vai ficar disponível a partir do início do ano que vem, em português também. Tá? Então, por enquanto, isso está em inglês, mas logo no início do próximo ano vai estar em português. Então, essa é a única obrigatoriedade que a empresa tem junto ao pacto. A gente não tem uma pontuação mínima para esse questionário. Dado que o pacto tecnicamente não é uma certificação, a gente não dá uma pontuação mínima para a empresa, tá bom? Mas existe essa obrigatoriedade de preenchimento. E aí, nesse sentido, dadas essas oportunidades de engajamento no pacto, o último elemento que eu trago aqui da apresentação é o posicionamento da alta liderança. Então, o pacto ele é uma ótima chancela para as empresas que estão trabalhando com sustentabilidade ou querem trabalhar com sustentabilidade. Então, aqui é um exemplo de comunicação do Pacto Global que a empresa pode fazer nas suas redes. Então, aqui é um exemplo da Raizen. Então, a Raizen aderiu ao pacto, fez essa publicação no LinkedIn corporativo dela, com o logo do Pacto Global, e todo um texto explicando por que eles aderiram ao Pacto Global. E aí, nesse sentido, o CEO da Raizen repostou essa publicação corporativa com um texto próprio. Então, o que eu trago aqui é essa oportunidade de correlacionar o que a empresa está fazendo também com a chancela do Pacto Global. E dentro da sustentabilidade, o que eu sempre falo para as organizações é alinhar sempre a missão e o propósito da empresa às práticas de sustentabilidade. E isso vai criar os seus indicadores de sustentabilidade, e esses indicadores vão ser reportados. Se tudo isso está numa linha narrativa muito clara e coesa, não tem por que ter receio ou não tem por que ter um teto de vidro, já que está tudo numa narrativa muito coesa. Então, o pacto ele vem para somar essa narrativa. Então, aqui é mais uma oportunidade também, né, de engajamento, que a empresa tem ao comunicar suas ações também com o logo do pacto, e se aproveitando mesmo, né, nesse sentido, dessa chancela que o pacto traz para as organizações. Tá bom? Então, pessoal, para recapitular, né, o círculo é isso. Então, a gente tem boas-vindas, a empresa que desejar participa desse treinamento em ODS, participa dos nossos grupos temáticos de engajamento, vai melhorando as suas práticas, faz esse networking com as outras empresas. A gente tem até alguns cursos também, de novo, do nosso Academy, e cursos pagos à parte dentro do Pacto Global para aprofundamento. E aí a gente vai fazer todo o monitoramento, né, do avanço das metas na Missão 2030 através do observatório.
E todos esses sites que a gente tem do Observatório, do Ambição, a gente passa por e-mail para vocês. E aí, uma vez por ano, a empresa preenche a comunicação de progresso para o Pacto Global, tá bom? E aí, como que a gente faz o processo de adesão ao pacto? Ele é bem simples, tá bom, pessoal, de ser feito. Então, a gente tem uma carta de adesão que tem que ser preenchida pela empresa, assinada pelo mais alto executivo, tá? Então, sempre o CEO ou a CEO da empresa tem que assinar essa carta de adesão. A gente já tem um modelo pronto, é super simples, tá? Lá no site tem todas as informações. E aí, depois que essa carta for preenchida, a empresa ela faz uma submissão online pelo sistema do Pacto Global. Então, basicamente, ela preenche um formulário online de adesão. Esse formulário online de adesão demora 10 minutos para ser preenchido, é super simples. A gente pede dados de cadastro da empresa. Então, a gente pede o endereço, a gente pede um e-mail de contato, a gente pede o país de atuação da empresa, então, essas informações básicas de cadastro. E aí ela faz essa submissão online, e aí a gente leva cerca de até 6 semanas para fazer uma análise reputacional de diligência dessa empresa. Então, se é uma empresa que ela não está descumprindo com nenhum dos princípios do Pacto Global, né? A gente faz essa avaliação dos 10 princípios. Se a empresa não está descumprindo com nada, se ela não tem nenhuma questão muito grave na justiça, ou numa questão ambiental, ou numa questão social, ela pode fazer parte do Pacto Global. Então, essa análise leva até 6 semanas para ser concluída, e aí, depois da conclusão, a gente tem todo aquele boas-vindas, a jornada de ODS e tudo mais, depois da aprovação. E aí, depois da aprovação, a empresa também faz uma contribuição financeira a depender da sua faixa de faturamento. E aí, por e-mail, a gente também manda para vocês essa tabela, tá bom? Eu acredito que para a maioria de vocês o valor anual vai ser $450, tá? Esse valor ele é destinado a empresas que faturam abaixo de 25 milhões de dólares por ano, tá bom? Então, esse é o processo de adesão, super simples, né? A gente não faz uma auditoria local da empresa, a gente faz uma análise 100% virtual e a gente só entra em contato com a empresa posteriormente se tiver qualquer dúvida ou precisar de uma informação adicional com relação a alguma questão controversa que a gente encontre aqui na nossa análise, tá bom? Então, pessoal, sobre o pacto é isso que a gente tinha para apresentar. A gente tem um tempo legal para ler as perguntas, para tirar as dúvidas também. O e-mail da Fernanda ela já colocou no chat, mas eu vou colocar o meu também. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Eu estou lendo aqui o chat agora. Tem alguma dúvida específica aqui que você acabou não respondendo? Não, eu acho que eu respondi todas. Claro. Vamos enviar os e-mails. Então, as dúvidas principais eram em relação ao material. Então, quando que a gente vai disponibilizar o material dessa reunião, desse webinar, assim como a gravação? E também tem uma dúvida tem uma dúvida da Tatiana agora, sobre qual a relação entre o Pacto Global e a ONU Mulheres. Tá. Tatiana, eu já respondo, que eu estou vendo uma outra dúvida aqui em cima da... Aqui, acho que é a Robert Vânia. Isso, da Aqui da Robert comunicação da Vânia, isso. adesão. Robert Vânia, sim. Depois que a empresa faz a adesão ao pacto, ela pode comunicar que é signatária nos canais de comunicação, no relatório de sustentabilidade. Ela pode colocar isso. Aqui tem 2 momentos, tá? Que você faz a divulgação do pacto. O primeiro momento são nas mídias sociais, né? Então, a gente recomenda ali o LinkedIn, mas pode ser Instagram, enfim, o que ela achar melhor, de que ela é signatária do Pacto Global, igual aquele modelo da Raizen. Para ela comunicar no seu website, no relatório de sustentabilidade, aí tem que ser após a primeira comunicação de progresso, tá bom? Então, a gente tem aqui 2 momentos. O primeiro é no momento que ela faz a adesão ao pacto, igual o exemplo da Raizen,
E aí depois, para colocar o logo do Pacto Global no website, no relatório de sustentabilidade, aí tem que ser após a primeira comunicação de progresso. De qualquer forma, depois que a empresa é aprovada no Pacto Global, ela recebe uma diretriz de uso de logo, uso de marca, onde essas partes estão explicadas. A Tatiana perguntou qual que é a relação entre o Pacto Global e a ONU Mulheres. Tatiana, essa é uma pergunta que ela se estende para as outras agências de trabalho da ONU, né? Então, a gente tem a ONU Mulheres trabalhando muito especificamente com o tema, né, de mulheres, assim. Então, trabalha com o ODS 5, né, especialmente. As outras agências também trabalham com, a gente tem o PNUD, né, o PNUMA, tem, enfim, várias agências que trabalham com a Acnur. A gente tem várias agências que trabalham com temas muito específicos, né? O Pacto Global, ele tem uma atuação mais transversal. Então, a gente trabalha com outros temas para além do ODS 5, de igualdade de gênero. A relação do Pacto Global e da ONU Mulheres, ela é bem próxima de parceria, principalmente da ONU Mulheres com a gente, né? Então, por exemplo, durante a apresentação, eu mostrei o exemplo do movimento Elas Lideram, né? Com aquela ambição de ter mais 11 mil cargos para mulheres em cargos de alta liderança até 2030. A ONU Mulheres é uma parceira técnica para entregar isso. Então, o que eu trago é o seguinte: se a empresa ela tem como foco trabalhar única e exclusivamente o ODS 5, minha recomendação é que ela faça uma adesão ao ONU Mulheres, né? Assine os WEPs, né? Os princípios de empoderamento das mulheres, e trabalhe ali com o time da ONU Mulheres. Se essa empresa está interessada em trabalhar outros temas para além do ODS 5 numa agenda de sustentabilidade, aí o Pacto Global faz mais sentido porque tem essa atuação um pouco mais generalista, tá? Mas essa relação, uma relação bem de parceria técnica, para quando um precisa do outro, né? De novo, a ONU Mulheres é parceira hoje do movimento Elas Lideram, ali no Ambição 2030, tá? O Romildo perguntou sobre os hubs instalados em algumas capitais, como funciona? Tem alguma integração com a adesão? Romildo, até para explicar para o pessoal, né, como é que funciona, os hubs, eles são uma atuação regional do Pacto Global. Então, basicamente, a gente pega um pouco da atuação do Pacto e leva regionalmente para vários estados no Brasil, tá? Então, basicamente, a gente pega um pouco das contrapartidas que a gente tem no Pacto e leva de maneira gratuita para outros estados para justamente descentralizar essa atuação do Pacto Global. Então, hoje a gente tem hubs instalados no Rio de Janeiro, no Paraná, no Minas Gerais, no Ceará, e alguns outros estados que eu não vou lembrar de cabeça. E como que funciona, né? A gente tem alguns encontros periódicos com os membros que fazem parte dos hubs. Normalmente são pequenas e médias empresas que fazem parte, junto com algumas grandes empresas, onde a gente basicamente traz palestras e algumas provocações para esse grupo de como que a gente pode trabalhar cada vez mais a inclusão de ODSs que façam sentido para o nosso modelo de negócio e para a nossa região de atuação, tá? Então, ele não tem nenhuma integração direta com a adesão ao Pacto Global, tá? O que algumas empresas fazem eu estou no Ceará, então eu vou me inscrever de maneira gratuita no Hub do Ceará, e aí fico nele 1 ano, 2 anos, trabalhando lá, ou 6 meses, o tempo que for, e aí eu vejo que faz sentido uma adesão ao Pacto Global da ONU no Brasil, para eu ter acesso a mais contrapartidas. Então, esse é um pouco do caminho que algumas empresas fazem. Mas, de novo, pode participar do Hub ODS no seu estado de maneira gratuita, tá bom? A Isabelle perguntou, a empresa pode se engajar em ODS sem ser signatária do pacto? Sim. Sim, inclusive mencionando isso publicamente, tá, Isabelle? Porque a agenda de ODS ela é universal. Ela não é do Pacto Global, ela não é de uma empresa, ela é da ONU e dos países signatários para o mundo todo. Então, uma empresa ela pode e deve fazer parte do Pacto Global, mesmo sem ser mesmo sem trabalhar com ODS, tá? Então, sim, a empresa ela pode trabalhar com os seus ODSs que foram priorizados, assim por diante, e mencionar isso publicamente sem ter nenhuma menção ao Pacto Global. De novo, o Pacto Global não é uma organização que é dona dos ODS. Ele é o nosso framework de trabalho, porque é o framework da ONU, hoje, para a sustentabilidade,
mas o Pacto Global não é dono da agenda dos ODS, tá? Boa. Você colocou no chat sobre os hubs para quem tiver interesse, né? Então, se as empresas de vocês tiverem operação, né, em Santa Catarina, no Rio, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Pernambuco e Ceará, vocês podem estar entrando em contato aí com a página dos hubs para fazer parte. Acho que acabaram as perguntas, P. Sim. Pessoal, a gente ainda tem 15 minutos aqui. Podem ir colocando as perguntas no chat, tá? Vi que chegou uma da Caroline aqui. Tendo adesão ao pacto, é possível participar das ações da ONU e decisões pela diretoria? Caroline, eu só não entendi decisões pela diretoria, tá? O que significa isso? Mas das ações da ONU, aqui é um pouco mais complexo, porque a ONU tem alguns eventos a nível internacional, então a gente teve a COP recentemente, né, a Conferência das Partes pelo Clima, né, a gente tem a Assembleia Geral da ONU também no meio do ano, a gente tem o Fórum dos Oceanos, tem agora, acho que em janeiro, vai ter um Fórum de Circularidade também. A ONU tem alguns eventos a nível internacional, que eu diria que são as ações a que você está se referindo. Sim, é possível participar, né? A gente traz aqui sempre do Pacto, né, alguns guias de como participar de uma maneira efetiva desses eventos, mas eles são custeados e é a própria empresa que tem que ir atrás disso, né? A gente, de uma maneira proativa, não coloca todo mundo para participar desses eventos e às vezes também não é possível, tá, Caroline? Dado o volume de empresas que fazem parte, né, aqui do Pacto Global. Alguns eventos são online e gratuito, outros são online e pagos também. Então, a própria Assembleia Geral da ONU, né, o evento que a gente chama de United Business, ele é para os negócios que ocorrem em paralelo à Assembleia Geral da ONU, ele é online e gratuito, tá, para as empresas que fazem parte do pacto, tá? Então, é possível sim participar de algumas ações, mas também um elemento que eu trago para todo mundo aqui é que não é porque a empresa está entrando no Pacto Global que ela vai ter garantia 100% de acesso a esses eventos, tá? Essas oportunidades de alto nível no sistema ONU por conta de capacidade, né? Pensar que a gente tem hoje no Pacto no Brasil 1.300 empresas, empresas de todos os tipos, tá? Desde pequeno porte até multinacionais. São 1.300 empresas. Não tem como a gente colocar 1.300 empresas nesses eventos, tá? Nessas ações. E aí eu trago isso, Caroline, para os demais aqui, para ser algo bem pé no chão também, né? Então, claro, o Pacto Global da ONU traz essa chancela de Pacto Global, de ser uma iniciativa vinculada à ONU, mas o próprio sistema ONU, ele é um pouco fechado, né? Então, ele é um pouco burocrático também nesse sentido. Então, não digo nem só como Pacto Global, tá? Para as outras agências da ONU funciona da mesma forma. É um ambiente que ele é muito rígido nesse sentido, né? Então, a gente tenta facilitar ao máximo a participação das empresas brasileiras para todos os fóruns que façam sentido do Pacto Global a nível internacional, então não necessariamente da ONU, né? Então, por exemplo, o Acnur é a agência de refugiados, tá, pessoal? Então, o Acnur faz parte da ONU. Não é porque está no Pacto Global que vai participar facilmente de um evento de refugiados, que é a ONU, por exemplo, né? Então, só para deixar isso bem alinhado com todo mundo aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? 10h46. Se não tiverem dúvidas também, a gente pode ir encerrando, mas a gente ainda tem um tempo e a Fernanda, vamos ficar aqui pelo menos mais 5 minutos para ver se surge mais alguma dúvida. De qualquer forma, pessoal, estou colocando meu e-mail aqui no chat de novo, para caso vocês tenham alguma dúvida, alguma outra necessidade, algo que vocês não consigam colocar no chat, podem estar entrando em contato com a gente. Pessoal, acho que a gente está nos finalmente, então.
Bom, vamos encerrando aqui a chamada. Acho que ninguém mais tem nenhuma dúvida. Se tiverem, podem mandar por e-mail. Né? Eu e a Fernanda, a gente está à disposição. Super agradeço, tá, pessoal? Né, a participação de vocês. Foram ótimas dúvidas, ótimas perguntas também. P, temos mais uma dúvida aqui, é do Frank, se tem limite de usuários para adesão ao Pacto Global? Boa. Frank, quando você fala usuários, eu não entendi bem a pergunta. Ah, tá, entendi agora. Tá. É, assim, Frank, a gente tem a adesão ao Pacto Global é pela empresa, tá? Então, por exemplo, a sua empresa faz adesão ao Pacto e ponto, né? Dentro do Pacto Global, nas oportunidades de engajamento, a gente tem as plataformas de ação. Dentro das plataformas de ação, a empresa pode indicar até 3 profissionais por grupo de engajamento ali, por plataforma. Então, por exemplo, eu quero me envolver no grupo de clima e no de anticorrupção. Eu posso indicar 3 profissionais para clima e 3 profissionais diferentes para anticorrupção, tá? Então, o limite são 3 profissionais da empresa por grupo dentro do Pacto Global, tá bom? Perfeito, Frank. Obrigado você pela pergunta. A Rita perguntou: empresas que têm escritórios em outros territórios da América Latina precisam aderir por país? Sim, Rita. Se a empresa ela quer ter esse engajamento local com o Pacto Global, precisa aderir por país, tá? A gente tem algumas condições especiais de pagamento nesse sentido, tá? Então, por exemplo, supondo que a sua matriz ela é de outro país, tá? E aí você tem uma subsidiária, uma operação no Brasil. Se você faz a adesão no Brasil, você tem 50% de desconto. A gente tem essa condição especial nesse sentido para essas empresas, tá? Vou dar um exemplo. O Santander, na Espanha, tem adesão ao Pacto Global. No Brasil, ele também tem e tem acesso a 50% de desconto, assim como várias outras empresas. Então, sim, precisa aderir por país para fazer parte das discussões, das iniciativas e tudo mais, tá bom? A Brunella perguntou: o modelo de atuação é igual para todos os países? Não, Brunella, não é igual, uma ótima pergunta, tá? O modelo de atuação que a gente tem do Pacto no Brasil, ele é muito único, tá? A gente tem, a nível global, enquanto Pacto, um modelo parecido, mas ele é a nível global. Então, a gente tem as chamadas Action Platforms a nível global, é tudo em inglês e assim por diante. Então, basicamente, ao longo dos últimos anos, o Pacto no Brasil, ele desceu essa maneira de atuação das plataformas de ação, colocar cada vez mais cursos em português do Academy, enfim, para as empresas aqui do Brasil, dentre outras ações que tornam o engajamento do Pacto no Brasil mais único do que outros países, tá? Até para dar um outro exemplo para você, Brunella, hoje no Pacto no Brasil, a gente tem cerca de 50 pessoas trabalhando no Pacto Global no Brasil, ao todo. Tem Pacto Global que tem 3 pessoas, 5 pessoas. Então, ele não entrega esse engajamento temático, né? Como o Pacto no Brasil entrega, né? Então, dá outro exemplo para você. A gente está criando agora essa plataforma de saúde, né? Então, um grupo temático para tratar o DS3 de saúde. Isso só é possível porque tem as anuidades que as empresas pagam, tem a captação que a gente faz, e aí a gente reinveste aqui dentro para contratar profissionais que toquem o engajamento temático desses grupos, né? Então, por isso que a atuação no Brasil ela é bem robusta, bem significativa, e, inclusive, hoje o Pacto no Brasil, ele é uma rede do Pacto, né, local do país, que é referência a nível internacional. Então, por exemplo, tudo que a gente está fazendo desse Ambição 2030 é referência a nível internacional. Na semana passada, a gente esteve com a CEO global do Pacto, né, a Sandra, aqui no Brasil. Ela ficou 2 dias, né, aqui com a gente. E aí ela comentou isso, que eles estão trabalhando para levar esse modelo de atuação dos movimentos do Ambição 2030 para o Pacto a nível internacional. Então, a ideia é que toda empresa que entre no Pacto Global no mundo inteiro, em algum momento, possa se comprometer a esse tipo de meta do Ambição 2030, né? É claro que cada país vai ter sua particularidade, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um grupo temático do agro super forte. Talvez em outro país não seja o tema, porque talvez em outro país agro não é um tema relevante, né? Exemplo, aqui a gente está com um movimento mais água para falar de saneamento. Às vezes, em outro país, saneamento não é um tema importante, né? Tanto quanto no Brasil é.
Então, por isso que é diferente essa atuação em outros países, mas especialmente no Brasil a gente tem uma robustez de atuação bem significativa, tá? A Caroline perguntou se a adesão é por CNPJ. Sim, Caroline, é por CNPJ, mas aqui eu faço um complemento, tá? É por CNPJ, mas pelo CNPJ matriz, tá? Da sua empresa. Porque, por exemplo, se eu pego uma Natura da vida, né? Uma Ambev da vida que está no pacto, essas empresas têm dezenas e dezenas de CNPJs na operação. Muitos. No caso, a adesão dessas empresas não é para cada CNPJ. É o CNPJ matriz como um todo, tá? Mas sim é por CNPJ, mas a gente faz uma adesão única para o CNPJ que está ali cadastrado, né, no cartão CNPJ da empresa. A Rita perguntou se o desconto é válido somente se a matriz for signatária do pacto. Isso, exatamente isso, Rita, só se a matriz for signatária. O Alexandre perguntou, para empresas que possuem operações em vários estados, a adesão é melhor pela holding ou por operação? Exemplo, administradora de shoppings. Tem que ser pela administradora, tá, Alexandre? Aqui é pela holding, tá? Não por shopping. Aqui a adesão é válida por holding, não por shopping, não por operação, tá? Essa é sempre a recomendação que eu dou nesse tipo de caso. Caroline perguntou, a empresa pode apresentar várias filiais com CNPJs diferentes e quando é feito o reporte é considerado somente um CNPJ? Caroline, aqui é o que eu respondi anteriormente, né? A adesão, nesse caso, é feita pelo CNPJ matriz, né? Porque se a gente for pensar em várias filiais, um CNPJ por filial não faz sentido uma adesão por CNPJ, tá? Tem que ser da empresa como um todo, tá bom? Ótimo, pessoal, ótimas perguntas. Obrigado. Sempre bom quando vocês perguntam também. Aqui faltam 5 minutos para a gente encerrar. Acho que foram todas as perguntas, gente. Acho que as últimas foram essas. E aí a gente pode ir encerrando a chamada. De novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, os e-mails meu e da Fernanda estão no chat. Podem mandar para a gente qualquer dúvida que vocês quiserem. A apresentação vai ser enviada para vocês, assim como também a gravação. Tá? Então a gente vai subir no YouTube e mandar para vocês até o final do dia, tá bom? E aí, para além da apresentação, a gente manda também outras informações do site dos movimentos, das plataformas, custo de adesão, o modelinho da comunicação de progresso, né, que é aquele questionário obrigatório, dentre outras informações também. Pessoal, vamos encerrando então. Tá? A gente agradece bastante vocês pela participação, né? A gente deseja bastante também uma ótima passagem de ano, né? Então, foi esses últimos anos, desde início da pandemia, né? 2020 foram bem intensos para todo mundo, então a gente se cuidar bem aí no final do ano. Enfim, desejar uma ótima passagem para vocês e a gente está super à disposição, tá bom, pessoal? Então, um ótimo final de ano para todo mundo, recesso também para quem for tirar recesso, férias para quem estiver tirando férias, boas festas também para quem estiver celebrando. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, eu, a Fernanda, o time inteiro do Pacto, estamos à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, vou Tchau, encerrando aqui pessoal. então. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.